Pois muito bem, povo santo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em vossos corações. Então vamos dar mais alguns passos na nossa reflexão de esperança, meditando o livro de Dom Vantuan, 5 pães e 2 peixes. E hoje algo muito importante para o nosso tempo, para o nosso atual momento. O segundo pão que ele coloca no segundo capítulo, discernir entre Deus e as coisas de Deus. Qual lugar que Deus tem ocupado na minha vida, na sua vida? Qual lugar que as obras de Deus têm ocupado na nossa vida? E nesse contexto, será que nós não fizemos aí o inverso? Colocar as obras de Deus em primeiro lugar, pensando que estamos colocando Deus? E o livro vai nos ajudar a compreender toda esta problemática. E começa com uma mensagem de São João Paulo II, na preparação para a 12ª Jornada Mundial da Juventude, que diz o seguinte: é verdade, Jesus é um amigo exigente, que indica altas metas. Derrubem as barreiras da superficialidade e do medo, reconhecendo-se como homens e mulheres novos. Qual a nossa meta para hoje? Qual a sua meta para hoje? Jesus nos indica altas metas. Estamos prontos para viver, alcançar essas altas metas queridas por Jesus para nós? E Dom Vantuan continua o texto dizendo: quando eu era estudante em Roma, uma pessoa me disse: a tua qualidade maior é ser dinâmico e o teu defeito maior é ser agressivo. Qual a sua maior capacidade e qualidade? E qual o seu maior defeito? Ele teve a capacidade de pegar essas duas colocações e transformar em algo muito positivo. E aí ele diz: em todo caso, sou muito ativo, sou um batedor capelão dos Rover. É um estímulo que me impele todos os dias correr contra o relógio, não perder tempo. Devo fazer tudo o que me é possível para confirmar e desenvolver a igreja da minha diocese de Natrag, antes que venham tempos difíceis. E nós hoje estamos vivendo um tempo difícil, mas precisamos ter a certeza: virá um outro tempo, um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de paz. Então, precisamos desenvolver a vontade de Deus antes que venham tempos difíceis, quando estaremos sobre o comunismo. Na época em que ele vivia, houve muito forte esta realidade. Aumentar o número dos seminaristas maiores de 42 para 147 em 8 anos. Isso é uma grande mudança. De 200 seminaristas menores para 500 em 4 seminários. Algo formidável, algo grandioso. Formação permanente de padres de 6 dioceses da Igreja Metropolitana de Ui. Desenvolver e intensificar a formação de novos movimentos de jovens, de leigos e de conselhos pastorais. Amo muito a minha primeira diocese, Natrag. Eis que devo deixar tudo para ir logo a Saigon, por ordem do Papa Paulo VI. Sem ter a oportunidade de dizer adeus a todos aqueles com os quais estive unido pelo mesmo ideal, pela mesma determinação na partilha das provações como das alegrias. Viver o aonde mandar eu irei. Tenha um coração disponível, receptível à vontade de Deus. Naquela noite, quando gravei minha última mensagem de saudação à diocese, foi a única vez em 8 anos que chorei, e chorei amargamente. A dor do apartar-se. Depois, as tribulações em Saigon, a determinação. Fui reconduzido diretamente à minha primeira diocese de Natrag, na prisão mais dura,
mais afastada do meu bispado. Lembrando que aqui nós estamos meditando a experiência de prisão que Dom Vantuan viveu. De manhã e à tarde, na obscuridade da minha cela, escuto os sinos da catedral, onde passei 8 anos, a me dilacerar o coração, tão perto e ao mesmo tempo tão distante dos seus. À noite escuto as ondas do mar em frente à minha cela. Depois, no porão de um navio que leva 1.500 presos desesperados, e no campo de reeducação de Vinh Quang, no meio de outros prisioneiros tristes e doentes na montanha. Sobretudo, a longa tribulação de 9 anos no isolamento, sozinho com 2 guardas. Uma tortura mental num vazio absoluto, sem trabalho. Caminhando dentro da sala, de manhã às 9:30 da noite. Para não ser destruído pela artrose, no limite da loucura. Para onde você está caminhando hoje? Para onde nós estamos caminhando hoje? Aonde nós queremos chegar? E qual tipo de determinação estamos alimentando em nós para chegarmos aonde queremos? E muito mais, né? Que tipo de determinação estamos alimentando em nós para vivermos a vontade de Deus, que, como nós ouvimos logo na primeira frase de São João Paulo II, Jesus é um amigo exigente que nos apresenta altas metas. Mais vezes sou tentado, atormentado pelo fato de que tenho 48 anos, idade da maturidade. Trabalhei 8 anos como bispo, adquiri muita experiência pastoral e eis que estou isolado, inativo, separado de meu povo, a 1.700 quilômetros de distância. De uma certa forma, estamos hoje também parados, diante de algumas realidades. Mas esse é um tempo onde nós estamos nos reinventando. E nesse reinventar-se, alguns estão até mais em atividade do que antes. Numa noite, das profundezas do meu coração, senti uma voz que sugeria: por que te atormentas assim? Deves distinguir entre Deus e as obras de Deus. Tudo o que realizaste e desejas continuar a fazer, visitas pastorais, formação de seminários religiosos, religiosas, leigos, jovens, construção de escolas, lares para estudantes, missões para evangelização de não cristãos. Tudo isso é um trabalho excelente. São obras de Deus, mas precisamos entender, não são Deus. Se Deus quiser que abandones todas essas obras, colocando-as em suas mãos, faze-o logo, com a confiança nele. Deus o fará infinitamente melhor do que tu. Se Deus nos pede para entregarmos, entreguemos. E aí, para isso, precisamos aprender a ouvir Deus, ouvir a sua voz. Não podemos nos enganar, com a atenção do nosso coração. A nossa real atenção deve ser com Deus e não com as coisas de Deus, estar unidos a Deus. Confiará suas obras a outros que são mais capazes do que tu. Escolheste somente Deus e não suas obras. Primeiro passo importantíssimo. Precisamos discernir, distinguir entre Deus e as coisas de Deus. Entender que nós escolhemos Deus, não as obras de Deus, para nós não nos confundirmos na nossa caminhada. Qual de fato é a nossa escolha hoje? Estava sempre preparado para fazer a vontade de Deus. Estava sempre preparado para fazer a vontade de Deus, mas às vezes corremos um sério risco
de nos enganar entre Deus e as suas coisas. Mas essa luz me traz uma força nova que muda totalmente o meu modo de pensar e me ajuda a superar momentos fisicamente quase impossíveis. Às vezes, um programa bem desenvolvido deve ser deixado incompleto. Algumas atividades iniciadas com muito entusiasmo encontram dificuldades. Missões de alto nível rebaixadas a atividades menores. Talvez estejas perturbado e desanimado, mas o Senhor chamou-me a seguir a Ele, ou a esta iniciativa, ou aquela pessoa, certamente a Ele. E às vezes precisamos, isso aqui é grandioso, um projeto grandioso. Mas Deus diz, rebaixa esse projeto grandioso para menor, um projeto menor, para que a minha presença seja o projeto maior na tua vida. E precisamos estar prontos para fazer isso. Enquanto me encontro na prisão de Phung Quang, em uma cela sem janela, um calor asfixiante, sufocante, sinto a minha lucidez diminuir pouco a pouco, até a inconsciência. Às vezes, a luz continua acesa noite e dia. Às vezes, é sempre escuridão. Há tanta umidade que os fungos crescem sobre a minha cama. Na escuridão, vi um buraco debaixo do muro para fazer escorrer a água. Por isso, passei mais de 100 dias agachado com o nariz colado naquele buraco, para respirar. Quando chove, sobe o nível da água. Pequenos insetos, pequenas rãs, minhocas, centopeias, vêm do lado de fora. Deixa-os entrar, pois não tenho mais força para afastá-las. Escolher Deus e não as obras de Deus. Deus me quer aqui e não do outro lugar. Vejamos, ele disse, passei mais de 100 dias agachado com o nariz colado no chão, naquele buraquinho para respirar. Quanto tempo nós estamos dedicando na presença de Deus para podermos respirar a graça, respirarmos a paz, experimentar o amor de Deus? Dom Vantuan passou mais de 100 dias encostado no chão. Quanto tempo nós estamos passando na presença de Jesus? Quando os comunistas me carregaram para o porão do navio Hai Fung, com outros 1.500 prisioneiros para sermos transportados para o norte, vendo o desespero, o ódio, o desejo de vingança no rosto dos presos, compartilho o seu sofrimento, mas de repente esta voz me torna a dizer: escolhe Deus e não as obras de Deus. E digo para mim, sem dúvida, Senhor, aqui é a minha catedral, aqui é o povo de Deus que tu me destes para cuidar. Devo assegurar a presença de Deus no meio desses irmãos desesperados, miseráveis. E tua vontade, portanto, é a minha escolha. Não queiramos fugir do nosso momento das nossas dores, mas abracemos como um plano de Deus e façamos a graça de Deus chegar na vida dos nossos. Chegando à montanha de Vinh Phu, no campo de reeducação onde estão 250 prisioneiros, a maior parte não católicos, esta voz me diz de novo: escolhe Deus e não as obras de Deus. Sim, Senhor, tu me mandas aqui para ser o teu amor no meio dos meus irmãos, na fome, no frio, no trabalho cansativo, na humilhação, na injustiça. Escolho-te, a tua vontade. Sou teu missionário aqui. Desde esse momento, uma nova paz enche meu coração e permanece comigo 13 anos. Sinto a minha debilidade humana, renovo
Renovo esta escolha frente às situações difíceis e a paz não me faltou mais. Quando declaro por Deus e pela Igreja, fico silencioso na presença de Deus e a mim pergunto honestamente: Senhor, trabalho somente por Ti? És sempre o motivo essencial de tudo aquilo que faço? Vou envergonhar-me em admitir que há outros motivos mais fortes. Escolher Deus e não as obras de Deus é uma escolha bela, mas difícil. João Paulo II nos interpela: caríssimos jovens, como os primeiros discípulos, sigam Jesus. Não tenham medo de se aproximar-se dele. Não tenham medo da vida nova que ele lhes oferece. Ele mesmo lhes dará a possibilidade de acolhê-la e de colocá-la em prática, com a ajuda da sua graça e o dom do seu Espírito. Mais uma vez, a mensagem para a 12ª Jornada Mundial da Juventude de 1997. São João Paulo II encoraja os jovens. Na época, João Paulo II encorajava os jovens, mostrando-lhes o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Percorram com ela a vida humilde e simples da maturidade cristã. Na escola do Evangelho, fique com ela no coração da Igreja, vivendo radicalmente a escolha por Cristo. O rapazinho do Evangelho fez essa escolha, oferecendo tudo, 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Jesus, com confiança. Jesus fez as obras de Deus, dando de comer a 5 homens, além de mulheres e crianças. Façamos com esse rapazinho. Entreguemos a Deus os nossos pães e os nossos peixes. Fiquemos com Jesus. Ele nos conduzirá sempre mais às alegrias eternas. Que Deus abençoe você, a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.